de cláusulas, de práticas abusivas que são rechaçadas pela legislação, que são evitáveis e que geralmente ele nem sabe o que ali está escrito. Mas se ele não sabe, que é, às vezes, uma pessoa mais esclarecida do que o lojista, que dirá o lojista? Então eu falo, pega no artigo 39, fala que naquela situação foi evidenciada uma prática abusiva e pede para que o seu direito seja salvaguardado. E aí, geralmente, isso tem dado certo. Eu vejo o feedback que os alunos me passam. Professor, eu falei aqui do 39, hein, deu certo. Trocaram a mercadoria. Estava com problema, mas disseram que não iam trocar. E eu falei, abre o 39 aí. Aí abriram e, de repente, o problema foi solucionado sem que um prolongamento fosse necessário. Porque, de fato, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para dar um tratamento, pelo menos tentar equiparar o consumidor com a classe empresarial ou a classe, o comerciante mesmo. Ocorre que muitas vezes o próprio comerciante também não age de má fé. A gente também não pode generalizar aqui e dizer, olha, ele, às vezes até é uma falta de desconhecimento por parte do próprio comerciante. Sim, mas o problema todo está no seguinte sentido. De fato, a relação de consumo é uma relação desequilibrada. Por isso que ao longo das aulas eu fiz questão de frisar que todo consumidor é vulnerável. Todo consumidor é a parte mais fraca. A corda sempre vai estourar do lado do consumidor. E o CDC veio à tona e entrou no ordenamento jurídico com a meta de reequilibrar a balança, de fazer com que as relações que são eminentemente desequilibradas tenham algum tipo de equilíbrio. E como é que isso é feito? Protegendo o consumidor, dando a ele mecanismos de defesa hábeis a viabilizar o reequilíbrio e mais do que isso a protegê-lo. Quando a gente fala em desequilíbrio na balança, isso é muito claro. E quando a gente fala em consumidor que não entende o que na lei prevê ou que lhe favorece, isso tudo bem, ótimo, acontece. Pode ser que o consumidor tenha desconhecimento. Agora, o comerciante não pode alegar isso em seu favor. Eu não sabia. Não, o senhor precisa de orientação jurídica. Ao comerciante, ao fornecedor, de uma visão geral, é defesa a alegação de desconhecimento. Ele precisa, sim, se adequar às normas. Eu ainda brinquei aqui em uma das aulas que era muito comum você comprar um celular, um aparelho qualquer eletrônico, num desses box que vendem produtos de origem desconhecida ou duvidosa, e as pessoas lá dizem, não tem garantia. Pera lá, não tem garantia? Não, lógico que tem garantia. Se o produto veio para o Brasil por importação, seja lá como for, você entrou no mercado aparentemente de forma lícita, ou entrou no país de forma lícita, praticou ou pratica a atividade de comerciante no mercado de consumo, ofere lucro com isso, está submisso às nossas regras. Está inserido nessa relação? Sim, está submisso às nossas regras sem hesitação. Não tem por onde correr. Eles falam, tem garantia, um produto X, vai falar, não tem. Ou então tem 30 dias só para um produto durável. Não existe isso. Aliás, a propósito, qual é o mínimo? Funciona assim, na verdade nós temos que distinguir dois tipos de produto. Nós temos um produto que é chamado de produto durável, que é aquele que permite o seu uso reiterado, e nós temos um produto denominado não durável, que é aquele que você usou uma vez e o prazo, e aliás o seu produto se escoa, ele se esvai. Um produto de gênero alimentício que você come e ele deixa de existir para consumo naquele momento. Quando os produtos são duráveis, a lei confere a estes produtos um prazo mínimo de seguridade, de garantia de 90 dias. Se forem duráveis, aquele que você pode usar reiteradamente. Se for não durável, esse prazo cai para 30 dias. Mas o produto, quando entra no mercado, ele tem garantia legal, seja durável 90 dias, seja não durável de 30 dias. Quando um livro é colocado em circulação, e o livro é um bem durável, porque ele tem a ideia de que vai se prolongar ao longo de anos e anos, enfim, e você compra um livro, ele começa a ter as suas páginas destacadas daquela brochura toda, isso sem dúvida nenhuma é um problema. E quanto tempo você tem para reclamar aquilo? 90 dias, porque o produto é um livro durável. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o Saber Direito, já antecipando aqui ao professor e também a você que nos acompanha neste momento. Depois nós vamos falar, Maia, sobre os produtos que não são fabricados no Brasil, e aí essa corresponsabilidade. Isso daqui a pouquinho depois do intervalo. Até já. Eu tinha na cabeça ser médico. O país perdeu um médico e ganhou mais um bacharel, que não faz muita diferença. O movimento estudantil foi o alicerce de toda a minha vida futura. É preciso reagir e só há uma forma de reagir. É uma reforma política que dê seriedade às instituições. E o êxito da justiça eleitoral
nestes mais de meio século de existência é absoluto. Já iniciamos a biometria no estado de Goiás e já estamos com 22 municípios, em 10 zonas eleitorais, evidentemente, que nem todo município é zona eleitoral. E já temos a experiência em Goiás do ano passado, porque ano passado nós tivemos biometria na capital, Goiânia, e mais 3 cidades do interior. Cocalzinha, aqui vizinho de Brasília, Hidrolândia e Corumbá. O programa é chegar até de 2018 com todas as zonas eleitorais no Brasil, todos os municípios já recadastrados pelo sistema biométrico. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Carlos Maia, que ao longo da semana ministrou o curso Direito do Consumidor na Prática, tendo como aula número 1, Relação Jurídica de Consumo, 2, o vício e o defeito, a terceira aula, Garantia Legal e a Garantia Contratual, a quarta aula, Troca, Arrependimento e Práticas Abusivas, a quinta aula, Responsabilidade Civil do Comerciante. Professor Maia, no finalzinho do bloco anterior, nós falávamos justamente às vezes, produtos que vêm de fora, e aí você citou o quiosque ali e tal. Mas e quando esse produto, ele de fato vem de fora, é fabricado fora, e aí muitas vezes fala assim, olha, aqui não tem peça. Vamos colocar aqui essa situação hipotética, né? Sei lá, talvez sei lá. Hoje está menos com esse mundo globalizado, as coisas estão mais fáceis. Mas como resolver nesses casos? Na verdade, funciona assim. Nós temos que partir de uma premissa maior. O fabricante, o produtor e o construtor respondem de modo solidário, ou seja, a responsabilidade entre eles caminha para o mesmo destino, sempre, sob o olhar do consumidor, com o importador. Então, quando um produto entra no Brasil, alguém o trouxe, e esse alguém é o importador. E o importador que coloca em circulação no território nacional algum produto que venha de fora, assume objetiva e solidariamente com quem o fabricou a responsabilidade por aquele produto, seja um produto de natureza durável ou não. Então, quando um fabricante qualquer importa um veículo para que ele seja comercializado aqui no Brasil, o que é muito comum, diga-se de passagem, ele responde por todo e qualquer prejuízo que esse produto possa causar, o importador. Então, isso funciona de uma maneira muito simples. O grande problema surge, e aí talvez seja o ponto em que você quis chegar, quando há falta de peças de reposição. O problema apareceu. O produto apresentou um tipo de vício, que é o que a gente costuma dizer, quando esse produto apresenta um problema que não atinge o consumidor. Então, você comprou um carro importado, e ele apresentou um problema no amortecedor. E esse carro é importado e o amortecedor também precisa ser importado. E aí você vai até uma loja e ele fala, não tem peça de reposição. O que muito consumidor hoje visualiza. Infelizmente, é assim, não deveria ser. Não há opção de não ter peça de reposição. O sujeito colocou no mercado esse produto, ele tinha que estar habilitado para responder por todos os problemas que esse produto pudesse causar, inclusive de reposição. Então, o Código de Defesa do Consumidor, quando um vício é apresentado, confere ao comerciante, ao fabricante, enfim, um prazo de 30 dias para reparar o vício. E se dentro desse prazo o problema não for reparado, a peça não veio, esse problema não é do consumidor, que é a parte mais fraca, que é protegido. Esse problema é do comerciante. Ele vai ter que buscar isso no mercado paralelo, no sentido de que ele vai ter que buscar de um concorrente, talvez, e, evidentemente, atender o consumidor. E, se não o fizer, o consumidor tem as 3 opções que são concedidas pelo artigo 18, de desistir do negócio, de devolver o seu valor, de ter o seu valor ressarcido, de buscar um abatimento do preço, caso ele consiga reparar, por exemplo, o veículo num local específico, diferente, ou ainda, alternativamente, de trocar o produto por outro. Tudo bem, não conseguiu arrumar o meu, me dá um novo. Simples assim. O que me preocupa, às vezes, são... Você cita, e aí, claro, com conhecimento, o exemplo do carro. Sim.
Mas quando às vezes é um produto talvez um pouco mais simples e que ele não entra no país, digamos que de forma regular. De forma regular, né? Talvez, eu acho que aqui o chamado descaminho, por Sim, exemplo. sim. E aí onde há ali talvez uma banca numa feira e o produto, não vamos dizer que seja um produto baratinho, mas pode ocorrer. E aí a responsabilidade, já que esse produto não é fabricado aqui, ele entrou de forma talvez ilegal ou irregular, né? Irregular. E quem vai responder por isso agora? É o comerciante ali, é o dono da banquinha que vendeu? Sem dúvida nenhuma. Quando ele traz para o nosso país produtos... Que aí, de fato, o fabricante não tem a mão nisso. Sim, né? sim, na verdade, aqui... via de regra, diga-se de passagem, esses produtos sequer foram feitos pelo fabricante. Porque às vezes você pega uma marca X, que é escrita com a letra M, e o sujeito coloca um N no lugar. Que é escrito com V, ele coloca um W no lugar. Isso acontece, a gente sabe como é que isso funciona. Então quem é que responde? O fabricante não, porque não foi ele que colocou em circulação. E aliás, essa é uma das excludentes de responsabilidade. O fabricante pode se afastar da responsabilidade de reparação quando provar que não foi ele que colocou um produto em circulação. Então ele, de fato, efetivamente não vai ser responsabilizado. Agora aquele sujeito, o comerciantezinho do box, do quiosque, que colocou um produto de valor pífio ou singelo, ou de um valor mais significativo, em circulação, responde pelos danos que aquele produto causar. Sejam eles de natureza eminentemente físicos ao produto, sejam eles externados ao consumidor. Você está com um celular desses de origem duvidosa e está falando no celular e de repente o celular começa a aquecer, explode, queima teu ouvido, estoura teu tímpano, enfim. Responsabilidade objetiva do comerciante. Ah, mas ele é estrangeiro, não importa. Ele que vai atrás depois lá. Ele que se vire. O próprio Código de Defesa do Consumidor confere a esse sujeito que responde pelo dano causado a autonomia para se voltar contra quem fabricou, que talvez ele sequer saiba. Agora, o grande desafio hoje do direito do consumidor está, por exemplo, na relação do autoendividamento, cartão de crédito e internet? Na verdade, hoje em dia o acesso ou consumo é muito fácil. Hoje em dia, qualquer empresa parcela em 10 vezes, não nem tanto mais hoje, mas há pouco tempo atrás, a gente tinha um problema de natureza muito ligada ao endividamento do consumidor, porque qualquer carro era vendido em 60 prestações sem entrada. Isso é legal para aquecer o mercado, para que as pessoas saiam do transporte público e passem a utilizar o seu veículo de forma autônoma, mas sob o ponto de vista do consumidor, isso é um problema. Porque o consumidor que se depara com uma situação dessa, ele não está preocupado com o valor que ele vai pagar ao fim, com os juros que são abusivos, com a cláusula de resolução de contrato por onerosidade, ele não está preocupado com isso. O consumidor só cabe tem no orçamento dele. Isso. Enquadrar a parcela na sua receita mensal. Se ele conseguiu fazer isso, ótimo, vamos embora. Só que o que acontece? Ele tem o carro, aí ele precisa da TV, ele precisa da geladeira, ele precisa disso, e o acesso está aí, está fácil, inclusive pela internet. Hoje em dia o consumidor não precisa sair de casa para comprar uma TV. Ele compra de dentro de casa e a TV é entregue em sua residência. Aliás, isso não é recente, né? Isso já está mais calejado do que a gente pode imaginar, mas é, sim, de fato, um problema sob o olhar do endividamento. Porque como o acesso é muito fácil, o consumidor pode perder o controle. E aí nós temos que tomar cuidado, porque o Código de Defesa do Consumidor diz claramente que o consumidor é a parte mais fraca. Então ele deve ser protegido sempre. O que não significa dizer que todas as normas devem indistintamente se inclinarem em seu favor. Então, se ele agiu de forma errada, ele vai ter que responder pelos danos que ele eventualmente tenha causado também, financeiramente, a quem comercializou. E a internet é o grande desafio também do direito do consumidor? Olha, a internet... Ou pelo menos por um bom tempo, nós vamos continuar aí adaptando uma norma, digamos que aqui no nosso espaço físico a esse espaço virtual. Eu acho o seguinte, na verdade a gente não vai ter nunca, pelo menos não me parece, eu não tenho um otimismo nesse ponto, conseguir abranger todas as possíveis relações de consumo que sejam virtuais. Pelo simples fato de que a cada dia há uma criação nova, há uma novidade. Só para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás entrou em alta aquela história de sites de compra coletiva, que geram uma aproximação entre alguém que fornece e alguém que consome por um preço mais atrativo. E o consumidor acaba entrando nessa. Inúmeros são os problemas hoje na jurisprudência veiculados, atrelados a esses sites de compra coletiva que, no meu sentir, são, em termos virtuais, a novidade mais contemporânea que apareceu no nosso sistema e que hoje está gerando repercussão. Quando surgiram esses sites, não havia o que se discutia. Hoje em dia, o tema é pacífico, a responsabilidade desses sites de compra coletiva é objetiva, eles respondem junto com quem colocou o produto em circulação indistintamente.
Bom, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Esta semana, o Repórter Justiça fala de um assunto gostoso, mas, por que não, perigoso. A alimentação nos dias de hoje. Um relatório recente mostra que, pela primeira vez no país, mais de 50% da população brasileira está obesa ou acima do peso, o que pode provocar diabetes e doenças do coração, que podem até ser fatais. O programa mostra ainda como vencer nas refeições do dia a dia a guerra contra o excesso de sal, açúcar e gordura, os vilões que seduzem quem come compulsivamente. Tudo isso e muito mais no Repórter Justiça. Não vá perder, hein? O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal convoca todos os eleitores do DF para o seu recadastramento biométrico obrigatório. Quem não se recadastrar terá o título de eleitor cancelado. Agende seu atendimento pelo site www.tre-df.jus.br ou pelo telefone 3048 4000. Não deixe para a última hora. Evite filas. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Carlos Eduardo de Andrade Maia. Ele que ao longo da semana ministrou o curso Direito do Consumidor na Prática, tendo como aula número 1, Relação Jurídica de Consumo, 2, o vício e o defeito, garantia legal e a garantia contratual, troca, arrependimento e práticas abusivas, a responsabilidade civil do comerciante. Professor, rapidinho, antes até de entrar num lado um pouco mais da sua jornada profissional, às vezes a pessoa vai ali num determinado site de compras e não compra necessariamente de um comerciante. Ele tem ali uma relação de consumo com uma outra pessoa que de repente comprou vamos supor, um sapato que não serviu e resolveu colocar ali à venda, mas esse produto ele não chega direito, ou não chega dentro do prazo, ou não é bem aquilo que estava dito ali no anúncio. Esse site também responde. Agora, e essa outra pessoa que não é um comerciante, mas há a relação de consumo? Então, é aí que mora um dos problemas mais sutis de se resolver no tema consumidor. Que problema é esse? Para que a pessoa seja considerada consumidora, é necessário que ela seja destinatária final do produto ou do serviço. Se compra um sapato para usar, é consumidor em análise de maior escala. Aquele que vende o produto, para que seja considerado fornecedor, deve colocá-lo em circulação com a finalidade lucrativa e com habitualidade. Se eu compro um terno, utilizo 2, 3 vezes, mas não me agradou muito, não o quero, e também não quero fazer uma doação, eu quero vendê-lo. E utilizo de um serviço de anúncios por internet e lá coloco numa vitrine virtual o meu terno. Digo assim, ó, foi usado 3 vezes, está em perfeito estado, foi lavado, está bonitinho. Alguém quer? Custa R$1.000. Aparece um sujeito que compra. E aí quando o produto chega nas mãos dele, ele constata que esse produto está com um problema. Sei lá, alguma descostura, uma falta de um botão, o zíper emperrado, enfim. Numa situação como essa, a possibilidade de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor nesse cenário, a resposta é negativa. O Código de Defesa do Consumidor entre essas duas pessoas não é aplicável, porque o Código de Defesa do Consumidor se aplica quando há a chamada relação de consumo e não quando há um consumidor. Aquele sujeito que comprou o terno para utilizar para um casamento, para uma festa, para uma formatura, sem sombra de dúvida se enquadra no contexto de consumidor. Mas o problema está na falta de habitualidade e da falta de interesse lucrativo por parte de quem colocou esse produto à venda. Eu não sou um vendedor de ternos contumaz. A minha atividade profissional não é essa. Então, se falta para mim essa intenção de constituir lucro com essa comercialização habitual, e uma venda esporádica afasta essa habitualidade, não há proteção do CDC. O professor Maia, então, eu estou preso à falta de normas? Não. Essa relação que você elucidou está acobertada pelas regras do Código Civil.
Então, o Código Civil, e não o Código de Defesa do Consumidor, que é um microsistema que se aplica quando houver relação de consumo, é que vai dar a esse sujeito a proteção de que ele necessita. Seja por meio de regras de vício redibitório, por regras de resilição de contrato, boa-fé objetiva, que deve prevalecer em todo contrato de natureza civil e também no contrato de consumo, enfim. Mas o Código de Defesa do Consumidor não se aplicaria. O Código Civil é que daria guarida a esse sujeito que eventualmente tenha sido lesado. Agora, o mesmo caso, a mesma relação, mas identificando. Numa, o comerciante, tal, habitual, com fim lucrativo, tal, e o outro não, que é esse que você citou. Indo para o direito consumidor, há uma agilidade maior do que recorrendo, esse outro caso, nós teríamos que recorrer ao Código Civil. Na verdade, eu não gosto muito da expressão agilidade, não pelo sentido em que ela de fato significa, mas sim pelo fato de que hoje no judiciário as coisas não caminham com tanta agilidade assim. Ou seja, processualmente falando, não faz a menor diferença aplicar o CDC ou não aplicar o CDC. Porque o fato de o CDC incidir não significa dizer que o processo que tramita sob a égide do CDC fluirá mais rapidamente. Isso. Seja como for o raciocínio que se desenvolva, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor estão submissos ao mesmo regramento processual que é o Código de Processo Civil. E é ele que, às vezes, torna o procedimento um pouco mais sobrecarregado e que faz com que a demora seja uma questão até natural, enfim. Na verdade, não há uma diferença em termos de obtenção de resultado na fase processual. Pode ser que antes, com mecanismos próprios do CDC, a gente tenha um resultado favorável. Mas se chegar ao Poder Judiciário, o resultado, seja sob o olhar do Código Civil, seja do Defesa do Consumidor, será oferido ou será alcançado ao mesmo tempo. Uhum. Bom, o professor Carlos Eduardo de Andrade Maia, ele nasceu em São Paulo. E aí fica a pergunta, nasceu em São Paulo, estudou em São Paulo, o curso de Direito também foi em São Paulo? Foi. Sua vida está Na verdade, minha vida acadêmica começou em São Paulo, eu me formei em Direito em São Paulo, depois disso fui para um curso de pós-graduação em Direito Civil e recentemente terminei os meus créditos no doutorado, que foi feito no exterior, fiz doutorado fora, por questões, enfim, que nem vem ao caso, mas fiz fora, com foco no direito civil, a minha tese está gravitando sobre direito civil, e agora o que falta é fazer a defesa, que é só um passo que ainda precisa ser dado, mas que ainda não foi. Os créditos estão cumpridos e academicamente a minha vida como professor, eu sou professor em vários cursos em São Paulo, cursos estes ligados à OAB, a concurso do Ministério Público, da magistratura, sempre lecionando direito civil, direito do consumidor e prática civil também em segunda fase em exame de ordem. E sou autor de algumas obras que são direcionadas para concurso público, que hoje eu diria, em termos acadêmicos, é um dos meus focos profissionais. Além disso, eu sou advogado, tenho meu escritório próprio, Cruz e Maia Advocacia, situado em São Paulo, onde a gente atende todos os tipos de ações atrelados, tanto à relação civil quanto à relação de consumo. Bom, já que você mencionou a questão dos livros, eu tenho aqui Ministério Público, passe em concursos públicos, questões comentadas. Isso. Esse livro foi escrito por nós em coautoria com vários outros colegas no ano passado, foi editado pela editora Saraiva, e a finalidade desse curso é comentar questões provenientes dos concursos passados do Ministério Público Estadual e Federal, e eu sou o autor das questões de direito civil. Então, todas as questões de direito civil foram por mim comentadas e está com uma vendagem bastante interessante, bem legal. Bom, deixa eu aproveitar aqui, antes desse, inclusive, passar para um outro que também tem a sua participação, reúne aqui vários colaboradores, né? Que é justamente o exame da OAB Unificado Primeira Fase. Esse livro já está na 3ª edição, com uma vendagem bastante significativa. Entrou no mercado de uma maneira tímida e acabou assumindo uma boa vendagem, sobretudo porque ele tem foco, né? O foco desse livro é a aprovação no exame de ordem. Esse livro não é recomendado para quem quer fazer outro concurso, não é recomendado para o advogado que está na militância. Esse livro é recomendado para quem precisa prestar o exame de ordem, especificamente em primeira fase. A gente costuma dizer que na primeira fase o aluno tem muita dificuldade de entender porque o assunto é muito amplo. Então a gente tentou aí condensar aquilo que cai com mais frequência no exame de ordem e fazer com que o aluno fosse direcionado para a aprovação. Essa é a meta desse livro. Os nossos colegas, todos os autores, cada um na sua respectiva área de atuação, direcionaram o olhar sempre para a aprovação do aluno na primeira fase. Então essa é a forma
como nós abordamos o direito civil nesse livro. Quase que eu falo vadimeco, mas é praticamente um vadimeco. É praticamente um vadimeco doutrinário, digamos assim. Não é uma condensação de leis, mas é uma condensação de doutrina. Começar pelo tamanho, inclusive. Bom, curso de Direito do Consumidor. Esse é o livro que eu trouxe, que é meu livro de cabeceira, quando falamos em direito do consumidor, do professor Risato Nunes, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é um livro de extrema importância para quem quer atuar na área de consumo, para quem quer advogar em relações de consumo. É um livro que não pode faltar na cabeceira, assim como outros tantos que a gente conhece, mas esse, no meu sentir, é um dos mais atuais, um livro contemporâneo, escrito por quem é da área, e mais do que isso, por quem tem uma visão muito prática do direito do consumidor, com um linguajar extremamente acessível e que não pode faltar na mesa de nenhum acadêmico e nem no escritório de nenhum advogado. Bom, eu tive aqui a satisfação de conversar com o professor Carlos Eduardo de Andrade Maia, ele que ao longo da semana ministrou aqui no Saber Direito o curso Direito do Consumidor na Prática. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade do programa, do Supremo Tribunal Federal, por abrir a nós, professores, essa franquia de conversarmos aqui num bate-papo descontraído e trazer para a população um pouco mais de conhecimento a respeito de uma área tão importante. Muito obrigado. Lembro que você pode rever este programa na internet, o endereço é www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.